Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar hoje a nossa 7ª aula. Vou liberar a videoconferência para o chat. Tudo certo? Já estamos transmitindo. Carmen, primeiro eu queria sanar a tua dúvida que ficou ontem sobre um sinal que parece que você não conhecia. É o do... Não era esse, era um sinal que parecia com nunca. Ah, eu acho que é esse aqui, olha. Aquele lá do Instituto lá que foi... Que eu vi isso. Esse aqui, ó. Que é da fita azul lá, que é aquele colégio lá, não sei das contas, lá de Paris, lá. Instituto de Surdos, de Jovens Surdos de Paris. Isso! Que o Abdel estava no... A Torre de Pisa. Lembra da Torre de Pisa? Que o Abdel... Torre de Pisa na Itália, mano. É aquela que é inclinada. Essa não é Torre de Pisa. De Paris, então. Ah, Torre Eiffel. Que o Abdel também teve... Que até que tem assim... Não, que tu falou assim, por causa. Mas não tem isso na pergunta. No Abdel tem, no vídeo do Abdel tem. Mas não é, a gente não assistiu o vídeo do Abdel, não é? Eu estava estudando lá. Não, mas a dúvida dela não é nesse vídeo, a mas dúvida dela é na pergunta. Que é o mesmo sinal, ele falou assim. Mas eu não vi esse sinal numa pergunta ontem. Tem? Do Instituto Imperial dos Surdos, eu não vi. Tem. Na pergunta das escolas? Maria Elisa, seja bem-vinda. Eu até assisti a pergunta das escolas de novo, porque eu não... Foi um sinal que parece com nunca. Eu explicando um pouco da fita azul. Bem que contando a história, porque começou. Não é essa. Foi numa pergunta do Rimar. Não é isso. Bom dia, Maria Elisa. Também esse. Ui, que fecha essa janela. Ai, tá me dando gelado, meu Deus. Nossa. Carmen, vou esperar você mandar a dúvida e assim que você mandar a gente responde para ti, tá? Porque eu não consegui identificar qual o sinal que você está com dúvida. Bom dia, Aparecida. Hoje é a 7ª, né, Marli? Hoje é a 7ª. Nossa, Deus, eu acho que eu escrevi um trem errado aqui. Filosofias. Na capítulo 4, na capítulo 7. Filosofias. Não entrei errado. A tradução e a interpretação. O meu interesse é só a interpretação. Não quero fazer assim. Ótimo. Vamos começar então, pessoal? Ontem a gente estudou um pouco sobre o histórico da educação dos surdos e a gente viu que durante essa linha histórica que a gente traçou, vários movimentos em prol da educação dos surdos, elas foram implantados, só que eles foram implantados segundo diferentes métodos. A gente viu que a gente tinha o gestualismo, que aconteceu lá na França a partir de Lepé.
Depois a gente via que lá na Alemanha, Samuel Heinecke dava início à escola oralista, a filosofia oralista dele, até que chegamos ao Congresso de Milão, e o Congresso de Milão proibiu todo o gestualismo e adotou o método oralista apenas como um método de ensino do surdo, o único método de ensino dos surdos. Aí depois a gente viu que Thomas Gallaudet levou Lawrence Clerk para os Estados Unidos para dar aula de língua de sinais lá. Só que Lawrence Clerk ele era adepto do gestualismo. Depois veio a Helen Keller, que quebrou com toda essa corrente oralista imposta pelo Congresso de Milão, pelo fato da sua deficiência. Teve que vir uma pessoa mesmo para... Pelo fato da sua deficiência. Aí logo... Parece que nós estamos tendo um probleminha no chat. Uhum. Ai, deu erro aqui. Pois é, o chat está dando erro, não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Gente. Deu pau? Parece que sim. O chat está dando erro. Pessoal, eu vou criar um outro chat, tá? Vou pedir vocês que entrem, porque parece que está dando algum tipo de erro. A internet tá aí. No sábado, geralmente é bem complicado, né? Daquela vez foi sábado que a luz caiu. Não, e nem te digo que semana passada também que eles estavam mexendo nos postos aqui. Sorte que eu estava em Minas. Nossa! Ficamos o dia inteiro sem música. Pessoal, eu criei um outro chat lá na plataforma, deixa eu ver se funciona. Hein? Que coisa mais estranha. Também não funcionou. Oi. Facebook Inbox. Eu não tenho condições de olhar Facebook, gente, pessoal. Não é difícil para controlar Facebook. Mais fácil vocês entrarem pelo YouTube e usar o bate-papo do YouTube. Manda o link lá pra gente. Pera aí, deixa eu tentar consertar aqui, pessoal. Calma aí. Ai, mas tava tão bonitinho. Pois é. Então, mas acontece. Essas coisas aí é uma plataforma gratuita, tudo isso influencia, sabe? Já é. Uhum. Tem muita gente que pode fazer. Pessoal, eu criei outro chat, vamos ver se entra. Botasse onde? No mesmo lugar. Não entra. Pessoal, vamos fazer assim, ó. Posicionem o mouse em cima do vídeo. Logo aqui na parte de cima do vídeo, ó. Aqui nessa parte de cima vai ter o link do vídeo lá no YouTube. Abram esse link. Aí a aula vai aparecer lá no YouTube, ó. Apertar no vídeo? Aqui em cima, ó, do vídeo. Aqui em cima tem um link do vídeo. Logo aqui em aula cima. Aula 7, não sei o quê? Logo aqui em cima, tá escrito aula 7, tracinho filosofias educacionais. Perfeito, abriu. Aí vocês clicam aqui, ó, faça login, aí vocês têm que entrar, né, com o e-mail de vocês. Aonde, Wally? Volta. Faça login. Mas isso é no computador, né, Wally? Só no computador que dá pra fazer isso. Mas eu não posso assistir aqui, Wally? Pode só assistir, só que o negócio é que vocês não vão ter retorno. Não tem problema. Já mandou um abraço aí pra pessoal todo aí. Olha, aqui dá pra gente bater papo.
Tem um chat aqui. Não sei o que está acontecendo, gente. Ô, Senhor, que dificuldade. Ah, mas eu consigo ver os comentários aqui. A Marisa entrou. Será que é só eu que não estou conseguindo? O chat de vocês está funcionando? Deixa eu ver aqui. Seu comentário foi postado. Ó, da Marisa entrou. Entrei com alguém da Marisa. Sim, aqui sim, ó. Começa a aparecer ali, ó. Tá, então tá. Então, infelizmente não sei o que está acontecendo, pessoal, mas a gente está com um pequeno probleminha. Se vocês quiserem usar o Facebook, eu vou entrar no Facebook e aí vocês me mandam os comentários por lá. A gente vai dando um jeito para suprir esse retorno de vocês. Ah, porque o YouTube, quem tem conta, tudo é Marisa. Aí já entrei com tudo. Pessoal, entrei também no Facebook, qualquer coisa que vocês quiserem me mandem também pelo Facebook. Porque eu não sei o que está acontecendo com a plataforma e agora eu estou dando aula, não tem como eu olhar e ver qual o problema que está acontecendo. Resolver o problema. Mas a gente vai dando jeito. Entre pelo Facebook. Eu estou aqui no Facebook, se vocês quiserem, entrem pelo YouTube também. A gente vai sanando as dúvidas de vocês, tá? Coloca o link lá desse YouTube. Aonde que eu vou botar, amor? No Facebook, o pessoal entra lá. Não posso colocar isso no Facebook. Posso colocar lá na... Ah, já sei. Eu vou abrir o nosso grupo do ProLibras em Foco. Lá no evento dessa aula, eu coloco lá. Aí vocês vão comentar. Hoje é dia 12, é? Aí vocês vão comentando as coisas lá. Pode ser assim também. Porque aí não fica aberto para qualquer pessoa do YouTube. Bárbara, eu não sabia isso. Chat no YouTube. Vanessa também conseguiu. Sim, no YouTube também tem um chat. Se colocar o link no Face, todo mundo quer clicar no link que vai ver o... Exatamente. Ó, publiquei lá. Tá no Facebook também, pessoal, no nosso grupo. Compartilhei lá no nosso grupo do Facebook. Tá aqui no YouTube. Aí vocês vão mandando as dúvidas que a gente vai tentando sanar, tá? Aí eu vou ficar aqui acompanhando pelo Facebook. Mas aqui só aparece o que eu falo. Não aparece que eu... Não aparece a discussão de todo mundo? Não, aqui tá só aparecendo só o que eu falo. Espera atualizar, Max. O teu tá aparecendo? O meu aqui só tá aparecendo o que eu falo. Ó, Bárbara, Maria, Vanessa. A Maria conseguiu entrar? Lá no grupo do Facebook também, tá, pessoal? Tá no grupo do Facebook e tá no YouTube. Vamos lá, então. A gente viu, então, que várias teorias embasaram o conhecimento desses professores de surdos no momento de aplicarem seus métodos para as crianças surdas. Então, a gente tem 4 grandes filosofias que envolvem a educação de surdos, que é o oralismo, começado com Samuel Heinecke. A gente tem a comunicação total, que foi desenvolvida aqui no Brasil. A gente tem depois o bilinguismo, que é uma das teorias mais novas, uma das filosofias educacionais mais novas, da qual a gente se insere atualmente. E pedagogia surda. Oralismo, o sinal de oralismo é esse. É o 5 na boca. Comunicação total, numa mão C, na outra T. Comunicação total. Bilinguismo, que todo mundo já conhece. Bilinguismo ou bilinguismo. O pessoal do Rio faz assim, bilinguismo. O bilinguismo é a mesma coisa. E pedagogia surda. Então, são essas 4 filosofias que nós temos, só que nós só vamos estudar até o bilinguismo, porque a pedagogia surda não é alvo do ProLibras.
Então, primeiramente, o oralismo. O oralismo ele é uma abordagem que ele visa a inclusão da criança surda à comunidade ouvinte através da fala pela boca, enfatizando a língua oral do país. Nessa filosofia, o intuito é fazer a reabilitação da criança surda em direção à normalidade, negando a surdez e enfatizando a aquisição da fala. Foi o que Samuel Heineke, esse distinto senhor, idealizou através da sua filosofia oralista, que a filosofia oralista ela veio para consertar o surdo. O surdo ele era deficiente, que necessitava ser consertado, e ele seria consertado através da fala. Então, ele deveria se aproximar o mais possível da fala de uma pessoa ouvinte comum para ser aceito na sociedade majoritária. Então, ele simplesmente negava a surdez, negava a cultura surda, a identidade do surdo, e queria que ele simplesmente falasse por via oral para atender os anseios da sociedade em busca dessa igualdade entre os seres. Em 1750, na Alemanha, o Samuel Heineke, ele criou essa filosofia, conforme a gente viu ontem, foi pré-Congresso de Milão, e ele defendia o ensino da língua oral para os surdos e a rejeição da língua de sinais, porque ele acreditava que a língua de sinais era um atraso na vida da pessoa e ela ficaria só se comunicando entre aqueles que saberiam a língua de sinais, o que não deixa de ser verdade. Mas, com o intuito de ensinar a fala oral para esse indivíduo, para esse surdo, ele se aproximaria da sociedade majoritária e seria aceito um pouco mais como normal, entre aspas. Pois assim, é a melhor forma de educar o aluno com surdez. Após um tempo, em 1778, ele criou a primeira escola pública para crianças com surdez. Então, foi criada lá na Alemanha, pré-Congresso de Milão, ao mesmo tempo que Lepé criou lá na França uma outra escola, o Instituto Nacional de Educação, o Instituto de Surdos de Paris. Eles foram contemporâneos da mesma época, e num lado da Europa, então, tínhamos o oralismo, do outro lado, tínhamos o gestualismo imperando bem forte. Mas a grande vitória de Samuel Heineke, como a gente comentou ontem, foi no Congresso de Milão, porque o Congresso de Milão, conforme a gente viu ontem, foi essa reunião realizada lá na Itália, na cidade de Milão, na Itália, que contou com a presença de 164 pessoas, sendo 160 adeptos da filosofia oralista e 4 adeptos da filosofia do gestualismo. Então, foi uma vitória esmagadora. Inclusive, Grambel, aquele distinto senhor também que a gente estudou ontem, foi o presidente os 4 gestualistas eram surdos, mas que participaram. Lepé não participou? Lepé não participou. Não sei se porque ele já tinha morrido, não lembro qual era. Mas os seguidores dele participaram. Porque teve uma das perguntas, perguntou o ano, a questão de anos na pergunta foi bem focada a questão do 1880. 1880 e teve aquela 1857. 1857 no início. A gente vai ter que estudar essas datas? Sim, algumas datas são bem importantes, tipo Congresso de Milão, 1880. Tem que saber qual é o ano. É igual às leis. Lei, tem que saber o ano. As legislações têm que saber o ano de todas elas. Esses eventos grandiosos que aconteceram na história da educação dos surdos tem que saber o ano. Porque eles podem pegar exatamente nessa questão. Pode trocar um ano ali. Em que ano aconteceu o Congresso de Milão? Em que ano? Em que ano aconteceu o Congresso de Milão? 1880. Então, esse tipo de coisa pode ter pegadinha. Bárbara, Warley, qual o sinal de inclusão que vocês usam? Eu uso esse. Só que ele... Inclusão. Eu uso esse. Por quê? O aluno está sendo colocado na sala de aula para tentar chegar em pé de igualdade ao outro aluno. A maioria das pessoas usam esse sinal. Só que eu entendo esse sinal semanticamente como uma sobreposição de alunos. A gente não coloca um aluno em cima do outro. Então, eu uso esse, inclusão. E tem esse aqui também, inclusão. Que é usado em São Paulo. Esse é acessibilidade. Esse aí é entrar, não é? Inclusão.
Em São Paulo é usado em inclusão. Então, continuando lá no Congresso de Milão, a gente viu que a vitória de Samuel Heineken foi esmagadora, tendo em vista que apenas 4 seguidores de Lepê foram a esse evento, porque a vitória foi esmagadora, de 164, então o gestualismo foi banido da face da terra, apenas voltando anos depois com a Helen Keller. A primeira decisão desse congresso foi o banimento, né, da língua de sinais, e que o método oral deve ser o método preferido na educação dos surdos. Esse é um método que, naquela época, acreditava-se que era um método mais eficaz para ensinar o surdo, tendo em vista os grandes avanços que Samuel Heineken conseguiu na sua escola e a baixa participação, que já é histórica, de pessoas ligadas ao movimento gestualista. Hoje a gente também tem isso, as lutas de classe, desenvolvimento de batalhas concernente a direito dos surdos, a grande maioria não vai. Então isso já é reflexo do Congresso de Milão. Ô, Arli, outra coisa, se o progresso que Heineken teve, que provou lá em Milão, isso tem material, tem pesquisa em relação a isso, documentos? Simplesmente o louco chegou lá dizendo... Não, ele levou alguns argumentos fortes, ele deve ter levado resultados, mas isso a gente não tem registrado. Tinha um poder, então ele foi lá, começou com um grandão, fizeram um congresso, e o Lepê não estava muito, aí achou que não ia dar em nada, e acabou. E a importância de se manifestar, né, Olha, quando tem... Sim, importante se manifestar. Um caso recente que aconteceu por causa de omissão da comunidade surda foi a retirada do intérprete de Libras nas chamadas oficiais do governo, através da portaria 310. Não sei se vocês observaram na Globo, sempre que começa alguma coisa, dá um barulhinho na televisão. Não sei se vocês já observaram. Esse barulhinho significa que esse programa tem audiodescrição, que foi um direito que o pessoal cego ganhou, a comunidade cega ganhou. Agora, a comunidade surda, ela foi consultada sobre a presença do intérprete de Libras em propagandas oficiais e ela simplesmente se omitiu. Aí o Ministério da Comunicação foi lá e cortou. Por isso que agora, as chamadas da Dilma, os anúncios em cadeia, não tem mais intérprete de Libras. Não tem. Aí a comunidade surda reclama no Facebook, mas na hora de se posicionar perante os órgãos deliberativos, não se posicionam. Na hora de falar o negócio... Não falaram, tiraram o intérprete. Simples assim. Porque é mais barato. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, oriento vocês que leiam o TCC da Karen Bianchini, TCC que fala sobre interpretação midiática, interpretação para TV. Ela traz uma discussão muito grande sobre isso, depois eu posso até compartilhar com vocês. Nossa, mas como é... Sim. Então, essa omissão de participação da comunidade surda em algumas coisas já vem de outros tempos, não é de agora. Exatamente, desde Milão, 1880. Claro que o Congresso de Milão, ele repercutiu no Brasil, porque o INES tinha acabado de ser criado, o INES foi criado em 1857, o Congresso de Milão veio em 1880, veio logo depois da criação do INES, então refletiu um pouco do Congresso de Milão, foi respingado aqui no Brasil, porque a educação dos surdos, a tendência era o oralismo. Só que, esse oralismo, ele chegou no Brasil um pouco tardio. Ele chegou aqui, como naquela época a gente não tinha todos esses meios de comunicação, então essa informação sobre a filosofia oral chegou um pouco tardiamente aqui no Brasil, chegou em 1911. Aí, o INES, ele passou, 31 anos depois, ele passou, a Marisa é ótima de matemática, chegou aqui no Brasil com 31 anos de atraso, e o INES, a partir dessa época, 1911, ele passou a ser oralista, e não mais gestualista, seguindo o método do professor Rouet. Então, ele seguiu essa filosofia oralista, tendência mundial. Aí a gente encontra no livro da Karen, e no livro que trata sobre a história do INES, eu não trouxe ele hoje, posso trazer ele na semana que vem, para mostrar para vocês.
A gente tem um livro que retrata a história do INES, e nesse livro eles contam as coisas que aconteceram a partir de então, que as crianças começaram a ter suas mãos amarradas, os professores a punirem com castigo, punirem com dor, baterem nas crianças por causa de se utilizar a língua de sinais dentro da escola, orientavam os pais a não utilizar também com os alunos. Aí teve todo um movimento dentro do próprio INES que ainda mantinha a comunicação através da língua de sinais. Nos dormitórios, nos banheiros, eles se reuniam para utilizar a língua de sinais, mesmo estando numa perspectiva oralista dentro do INES. Foi assim que a língua de sinais se manteve viva no Brasil, até chegar aos nossos dias. Ele já mudou bastante sinal, né? Sim, sim. Tudo era muito escondido. Sim, tudo era muito escondido. Totalmente o francês, né? A língua francesa. Língua francesa de sinais, que depois foi adaptada. Como alguns sinais se perderam, aí tendo outros. Né? Exatamente. Quais eram as características do oralismo? Então, eu trouxe algumas aqui para a gente discutir. Então, no oralismo era proibido o uso de sinais e contatos com outros surdos. Então, a criança ela tinha que ficar isolada, porque a língua natural da criança é a língua de sinais. Então, se ela tem interação com outro surdo, eles vão desenvolver naturalmente uma comunicação através de algum tipo de sinal, porque é a língua natural para eles. Então, elas tinham que ficar isoladas de contatos com outros surdos, principalmente surdos que já sinalizavam, para que o oralismo tivesse efeito sobre elas. A comunicação através da língua de sinais era entendida como uma comunicação de segunda categoria, que devia ser duramente tolhida. Então, ela tinha que ser duramente criticada, porque se o surdo aprendesse a língua de sinais, ele ia se comunicar só com outro surdo. O entendimento na época era esse, que ele não teria condições de aprender a língua oral se ele aprendesse primeiro a língua de sinais, coisa completamente equivocado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto que hoje nós temos surdos que sinalizam maravilhosamente e são exímios na oralidade. Um exemplo é a professora Gladys Perlin. A professora Gladys Perlin tem um português impecável e fala naturalmente. Fala, ela é oralizada. Ela é oralizada, muito bem oralizada. Sinaliza a sinalização dela não é de uma forma tão profícua quanto a fala, porque ela teve acesso à língua de sinais tardiamente. Mas a língua de sinais dela é tranquila para ser entendida. E a gente tem outros exemplos, vocês devem conhecer outros exemplos de surdos que sinalizam e falam sem problema algum. Então, uma coisa não exclui a outra. Mas naquela época, se pensava que uma coisa anulava a outra. Então, a língua de sinais deveria ser banida, o Congresso de Milão definiu isso, e o método oral deveria ser o método preferido. Uma terceira característica é que, além da Libras e do oralismo, muitos surdos utilizavam o bimodalismo para se comunicar naquela época, porque já que dentro de sala de aula eles tinham que aprender a língua oral, mas escondido nos banheiros, nos alojamentos, eles poderiam usar a língua de sinais. Então, eles preferiam utilizar o bimodalismo, porque eles já praticavam a fala. Então, o bimodalismo, essa influência bimodal, ela vem de toda essa época, que perdura até hoje, e a gente tem alguns cursos de Libras que utilizam dessa técnica de ensino da língua de sinais para ensinar os alunos a adquirirem a língua de sinais. Na verdade, tudo era para ver a comunicação. Sim. E nessa época também os aparelhos de amplificação sonora auxiliaram na oralização. É daí que veio essa cultura do surdo utilizar o aparelho auditivo, porque ele auxiliava na oralização. Eles tinham um método que era chamado método de ensino verbo-tonal. Não sei se vocês já ouviram falar do verbo tonal. O sinal dele é assim. Verbo tonal, é com hífen. Verbo tonal. Ele foi um método desenvolvido por uma fonoaudióloga para ensinar os surdos os fonemas que estavam relacionados às letras. Então, eles tinham pontos para serem tocados no rosto, por exemplo, M, M, Por isso que o sinal de mãe aqui no sul é assim. Mãe. Porque eles aprendiam o fonema dessa forma. Aí o sinal de mãe
Aqui no Sul ficou dessa forma. Mãe e pai. Mãe e pai. Então tinha esse método de associar sons produzidos pelo nariz, pela boca, de determinada forma, de determinado jeito, com os fonemas da língua portuguesa. E assim eles iam aprendendo pelo método behaviorista de estímulo-resposta. Estímulo-resposta, repetição, 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 até eles entenderem como que era feito esse som, porque eles não tinham retorno auditivo desse som. Eles tinham que aprender da mesma forma que um papagaio aprende, por repetição. Vai aprender por repetição, mas ele não tem consciência daquilo que está falando. Bimodal é o uso da Libras e oralismo junto, exatamente. O bimodalismo é um casamento entre o gestualismo e o oralismo. É o meio termo entre eles é o bimodalismo, que é você começar a falar junto com a sinalização. Então, tudo que você fala, tu acompanha usando a língua de sinais. Só que você percebe que essa modalidade de filosofia educacional, ela prejudica a língua de sinais porque ela não obedece à estrutura da língua de sinais. Então, o bimodalismo hoje ele é condenável por causa disso, porque ele nega a estrutura da língua de sinais. Então, a ideia é que não se use o bimodalismo mais. Seguindo. Oi. Lados negativos e positivos positivos e negativos Desculpe. Lados negativos e positivos. Por um lado, as crianças surdas começaram a participar das conversas com seus professores e familiares, de um modo que jamais havia sido visto antes, desde a adoção do oralismo escrito. Então, o que acontece? Uma coisa muito grande que veio aí foi essa integração entre os professores, alunos e os familiares. Que já que eles tinham que restringir a criança ao uso da sinalização, foi necessária uma conscientização da família para que a família fosse adepta também do método da filosofia oral. Então, para isso, foi preciso que a família envolvesse essa criança. E nesse envolvimento, um aspecto positivo foi que a criança começou a se comunicar com seus pais, com a sua família. Sabe? Ela foi mais integrada à família, não era mais um ser que não tinha comunicação, que a comunicação perpassava por outra modalidade. Então, esse lado da aplicação do oralismo no INES foi um lado muito bom, porque ele aproximou o filho dos pais. Então, os pais começaram a ter diálogo com seus filhos. Mas, por outro lado, o método era muito confuso, dava muito trabalho, porque tinha que ficar fixado os olhos na boca do professor para aprender, tinha muitas repetições, o método se baseava muito nessa questão behaviorista de comportamento, era estímulo, resposta, tinha que ter repetições, e isso dava muito trabalho de ser feito. Então, uma turma com 10 alunos, como o LEP conseguia dar aula utilizando a língua de sinais com 10 alunos, o INES não conseguia ter 10 alunos numa perspectiva oralista, porque dá muito trabalho. Então, tinha no máximo 3 ou 4. Era o máximo de alunos que podia ter numa turma. E o nosso amigo lá provou que com a Libras podia ter 19, 20. Exatamente. Mas o que o oralismo ele não deu conta, e o gestualismo deu, lá de LEP, foi com as habilidades da escrita, porque o oralismo ele não ajudava na escrita. Tendo em vista que a gente fala, o português do Brasil, ele é falado de uma forma, mas ele é escrito de outra. Então, como eles associavam os fonemas às letras, na hora que o surdo ia pronunciar, por exemplo, a palavra casa, ele deveria escrever a palavra casa com K e com Z, porque era o fonema associado a esse tipo de letra. Então, o oralismo ele não deu conta da escrita, ele dava conta só da comunicação oral, mas a escrita ela ficava prejudicada pelo fato de não se conseguir estabelecer essa comunicação através da escrita com base nos fonemas da língua portuguesa. Então, como os fonemas da língua portuguesa são de outra ordem, a gente tem letras que tem, às vezes, 6, 7 fonemas, como o S, por exemplo. A gente tem vários fonemas. O R, tem o R seco, o R retroflexo, o R chiado, e por aí vai. Então,
eles tinham uma dificuldade muito grande em estabelecer a questão da escrita para os surdos. Entendido o oralismo? Ficou alguma dúvida? No ProLibras, como é que cai o oralismo? Cai em forma de pergunta direta mesmo. O método oralista, ele... Tinha uma pergunta que tratava estritamente sobre o oralismo. O método oralista foi o método que ganhou no Congresso de Milão, e ele... Foi aquela pergunta que nós vimos ontem, mas ela... que ele deu os 3 métodos, lembra? Que era o oralismo, comunicação total e o bilinguismo. E na resposta foi vários. Exatamente. Então pode cair, por exemplo, quem foi o inventor do método oralista, como que o método oralista ele foi implantado no Brasil, sabe? Essas perguntas mais diretas, que a resposta é uma só. Dessa forma pode cair esse tipo de pergunta. Tá todo mundo ruim, hein? Meu Deus, o que é isso? Desculpa aí. Acho que é uma laranja, Marlisa, vitamina C. Acabando, então, a filosofia oral no INES, isso perpassando aí em 1960, durou de 1911 até mais ou menos 1950, 1960, 40, 50 anos, a perspectiva oralista ela ficou implantada no INES. Aí, outros professores vieram, outros alunos vieram, e foi notada uma insatisfação muito grande com esse método por causa de tudo isso que eu apresentei para vocês. Era um método que dava muito trabalho, era através de repetição, era através de estímulo-resposta, numa perspectiva behaviorista, de comportamento. Então, isso dava muito trabalho. Aí, a gente teve um surgimento de uma nova filosofia a partir do descontentamento com a filosofia anterior. Claro que o oralismo não acabou de vez, ele ainda permaneceu com seus respingos, os seus fantasmas ainda permaneceram por mais um tempo do que a década de 60. Mas a partir da década de 60 e 70, a gente teve o início de uma nova perspectiva para a educação dos surdos, que foi a comunicação total. A comunicação total implica que a criança ela seja introduzida precocemente em um sistema de símbolos expressivos e receptivos, os quais ela aprenderá a manipular livremente, por meio das quais poderá abstrair o significado e interagir irrestritamente com as pessoas. O que isso significa? Vamos deixar a criança comunicar da forma que ela quiser. A comunicação total ela foi para libertar o surdo desse jugo oralista que estava por cima dele. Então, a comunicação total, ela aceitava qualquer tipo de comunicação. Por isso que é total. É comunicação total. Se ele falava, beleza. Se ele sinalizava, beleza. Se ele comunicava através de desenhos, de escrita, da forma que seja, ótimo. O importante era se comunicar. Essa filosofia ela veio como uma libertação a gente encontra isso, por exemplo, no livro da Emanuele Laboritti, O Voo da Gaivota, que a partir do momento que ela aprendeu a língua de sinais, é como se cadeias que estivessem prendendo ela tivessem sido soltas. Nossa. Ele se sentiu dessa forma, porque a comunicação total ela possibilitou a inserção da língua de sinais, mesmo que de forma rudimentar, de forma precária, de forma bimodal, mas ela já tinha um olhar que não, ele se comunica através de sinais, ótimo, o importante é ele se comunicar, a gente estabelecer qualquer tipo de comunicação. E essa filosofia, ela ganhou corpo mesmo, ela foi estudada e trabalhada a partir da década de 80, 1980, nós estamos aqui, ó. Ontem, nós estamos falando de ontem. 100 anos depois do Congresso de Milão, que a filosofia de comunicação total foi estudada a fundo pela professora Marta Ciccone, aqui no Brasil. Que ela tem esse livro aqui. Se vocês quiserem, eu tenho esse livro. Eu não coloquei na plataforma porque eu não tenho outros que falam sobre oralismo e sobre bilinguismo. Marlisa, isso pega. E pela professora Ivete Vasconcelos, que foi uma das primeiras diretoras do INES. Então, essas duas professoras, elas estudaram a fundo o método de comunicação total para implementar esse método na educação dos surdos que frequentavam o INES.
Então, essa foi a primeira abertura, mesmo que pequena, muito pequena, para a língua de sinais. Mas, o Arley, só botando um adendo aí nesse comentário, o oralismo continuava. Sim, ele permanecia velado. Mas ele não foi totalmente abandonado. Não. Muito pelo contrário, ele era exigido dos alunos, sim, mas tendo esse adendo de gesticulação, de imagem, linguagem, qualquer tipo de linguagem, a ciência, mas o primordial ainda era o oralismo, né? Sim, a gente tinha o oralismo, mesmo que velado, porque agora nós estamos na comunicação total, mas o aluno ele tem que aprender a falar. Ainda existia. Esses fantasmas do oralismo existem até hoje. A gente tem escolas que ainda utilizam desse método oral para que o aluno aprenda, por exemplo, os fonemas da língua portuguesa, aprenda a se comunicar pela forma oral. A gente tem isso até hoje. Então, o oralismo ele não acabou do nada. Ele permaneceu, só que de uma forma um pouco mais velada, porque agora o nome é comunicação total. Mas você tem que aprender a falar. Então, a ideia era essa. Então, foi a primeira abertura que a gente teve para a volta do gestualismo. Então, as crianças foram permitidas de sinalizar. As crianças, elas foram... Tiraram as amarras. Sim, tiraram as amarras. Tudo bem, vamos tirar, mas tem que continuar falando. Tem que falar, tem que continuar falando, exatamente. Então, foi essa primeira abertura que a língua de sinais teve para voltar, né, como um método de ensino para crianças surdas. Então, isso foi fantástico. Isso na década de 80 que isso aconteceu. Então, nós estamos falando aí, de anos 20, 30 anos atrás. Não, 30 anos atrás. 35 anos atrás. Então, é uma coisa recente. As filosofias educacionais, agora que estão envolvendo os surdos, são recentes. Comunicação total, 30 anos atrás. Bilinguismo, 15 anos atrás. É muito recente. A pedagogia surda, a gente nem consegue precisar, mas ela é do ano de 2010, 2011. Pedagogia surda, que é a primeira vez que a gente ouviu isso. Tá engatinhando ainda. Começando a ser... Exatamente. E o Inês é um dos grandes precursores da pedagogia surda através dos cursos. Escola bilíngue foi antes de ontem. Exatamente. Quais eram as principais características da filosofia de comunicação total? Então, a gente tinha o uso de gestos criados e usados pela criança, porque as crianças, elas chegam na escola com uma comunicação que a gente chama de linguagem doméstica, que é uma comunicação que a gente consegue observar nos filmes, nos grandes clássicos, Seu Nome é Jonas, O Milagre de Annie Sullivan, O Black. A gente consegue perceber que é uma comunicação que é criada em casa, que somente a pessoal de casa consegue entender. Por exemplo, sinal para mamãe, coisas assim, sabe? Sinal para tomar banho, coisas assim, que somente a família entende. Então, esses gestos, eles eram permitidos de serem usados. Às vezes, os professores, eles convencionavam outros gestos, outros sinais para a criança utilizar. Permitia o uso da língua de sinais e do alfabeto manual, com base lá no livro do Flauzino da Gama, que foi a Iconografia dos Sinais, o primeiro dicionário do Inês, que está disponível lá no Inês, para quem quiser ir lá. A fala e a leitura orofacial eram utilizadas para praticar a leitura e a escrita. Lembrando que o oralismo ele não dava conta da escrita, mas o gestualismo dava, porque as crianças utilizavam o alfabeto manual. Então, era um casamento do oralismo com o gestualismo, para fazer a questão da bimodalidade, para auxiliar a criança a escrever. Então, o intuito era que a criança escrevesse através de qualquer forma de comunicação que ela tivesse. Então, por isso que o nome dessa filosofia é comunicação total. Ela pode ser feita de qualquer forma, de qualquer jeito, da forma como a criança achar melhor. E tinha um uso de recursos tecnológicos, né, como o AASE, que é o aparelho de amplificação sonora individual, e o sistema FM, que começou a ser utilizado nessa época. Qual é o sinal? Que sinal é este da gravura? Que sinal? Esse aqui, do desenho da capa do livro. Que livro? Que tu tens lá da comunicação total. Da Marta Ciccone? É de união. É de união. Sinal de união. Eu acho que é o sinal de união. Não é união. É o sinal de união. Esse aqui é o de união. União, comunhão, interação, parceria, interação. Fenês tem que rodar. Comunhão não.
A Renata tá certa, parceria e tal. Eu vou colocar então para vocês logo abaixo lá no tópico esse livro, tá? Já que se vocês têm interesse nele, eu vou colocar para vocês, tá? Tem PDF? Eu tenho ele em PDF. Bem legal essa... Bem interessante esse livro, ele é mais velho que eu. Óbvio. Aí o que aconteceu depois? Em todas as relações de ensino e aprendizagem e nas relações familiares foi permitido que a criança se comunicasse do jeito que ela bem entendesse. Então foi uma abertura muito grande, foi uma libertação muito grande para a comunidade surda, tendo em vista que antes eles estavam sob o jugo do oralismo, que não podia sinalizar, que a sinalização era horrível, ela era retrógrada, ela acabava com a comunicação e por aí ia. Então agora a gente teve essa grande libertação da pessoa surda ao poder utilizar também a língua de sinais para se comunicar. Foi a primeira grande abertura. Então, por um lado, como aspectos positivos, uma grande conquista. A filosofia da comunicação total foi uma grande conquista para a comunidade surda, já que reconheceu a língua de sinais como uma forma possível de comunicação. Sendo assim, tivemos uma primeira abertura para o posterior reconhecimento da língua de sinais. Então, por um lado, isso foi muito benéfico, foi muito válido. Só que, por outro, a gente tinha uma grande mistura de métodos. Então, a criança ela aprendia através de uma salada de frutas. Ela aprendia por uma quantidade infinita de métodos que, às vezes, não valiam para todas as crianças. Então, para uma criança, tem que ensinar dessa forma. Para outra, já não dá certo. Tem que mudar o método para ensinar para ela. Para outra, isso era muito trabalhoso. Então, era muita confusão, porque a gente tinha várias modalidades de metodologia sendo ofertadas para esses alunos surdos. Então, isso tornava o ensino um pouco mais confuso. E, através da comunicação total, foi possibilitado que a turma aumentasse. No oralismo, até 4 alunos. Agora, voltando à comunicação total, voltando não, né? Com a criação e a implantação da comunicação total, as turmas poderiam ter um número maior de alunos, igual tinham em LEP. Aí foi considerado o número de 10 alunos o número suficiente. Só que, contemporânea à implantação da filosofia de comunicação total no Brasil, a gente teve a Declaração de Salamanca, em 94. A Declaração de Salamanca, ela contemplava o processo de comunicação total. Por isso que ela definiu que a turma de alunos surdos tem que ser no máximo de 14. 14 alunos surdos e nada mais. Por quê? Desculpe. A comunicação total, ela dá conta de 14 alunos dentro de uma sala. Mas, na perspectiva oralista, só 4. Então, teve todo esse salto aí para a educação dos surdos. Depois disso, Declaração de Salamanca, documento... Espanha. Documento Espanha. É o sinal da Declaração de Salamanca. E o livro da Emanuele tem PDF? Olha, tem PDF sim, só que é bem difícil de achar. Tem alguns blogs na internet que eles publicam esse livro da Emanuele em PDF. Vocês podem dar uma olhada. Depois, a gente chegou à perspectiva de bilinguismo nos anos 90. Que é uma perspectiva que ela veio para acabar de vez com o oralismo. A ideia principal dela era acabar com o oralismo e possibilitar também que o aluno se comunicasse, mas através de 2 línguas. Mas essa segunda língua, o principal enfoque dela não era na questão oral, mas sim na questão escrita. Porque desde o oralismo, a gente não tinha nenhum método que tratasse sobre a escrita. O oralismo ele falhou com a escrita, a comunicação também falhou com a escrita, e o bilinguismo ele veio com uma nova filosofia. Ele veio com uma nova filosofia para tentar sanar esses problemas da escrita que perduraram desde 1880. Então, o bilinguismo é qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período, de forma simultânea ou consecutiva, exista instrução planejada e ministrada em 2 línguas. Então, o aluno ele vai ter direito a
a aquisição de duas línguas. No caso, a sua língua mãe, que é a língua de sinais, língua brasileira de sinais, e a língua portuguesa, que é a língua majoritariamente falada no Brasil e constitucionalmente estabelecida através do artigo 13 da Constituição Brasileira. Então, ele vai ter acesso a essas duas línguas de forma simultânea ou consecutiva. Então, ou ao mesmo tempo, tendo uma aula de português, com acompanhamento de um intérprete, ou de forma consecutiva, simultânea, ele vai ter acesso a essas duas línguas. Eu vi num livro que dizia de uma surda que ela entendia mais o inglês do que o português. Sim, o que acontece? É porque o inglês, surdos têm muita facilidade em aprender inglês, porque o inglês ele tem a mesma estrutura da língua de sinais. Ele funciona muito em forma de objeto, sujeito e verbo. Por isso que ele se aproxima tanto da língua de sinais, e o surdo tem muito mais facilidade em aprender o inglês do que o português. Isso já foi comprovado. A professora Aline Nunes, ela pesquisa a terceira língua para surdos. E ela deu um curso de inglês para surdos e é fantástico o aprendizado dele de inglês. Sim, sim. Acho que por isso que os Estados Unidos eles se desenvolveram tanto concernente à língua de sinais. A Universidade Gallaudet. Lá ele já tem uma universidade que é só para surdos. A gente ainda não consegue inserir o surdo das universidades que a gente tem. Então, sabe, eles desenvolveram muito por essa questão da língua. Se a estrutura da Libras fosse igual a português, não seria mais fácil? Seria mais fácil, mas aí não seria a língua brasileira de sinais. Seria a língua portuguesa de sinais. Entende? Então, e a língua de sinais ela foi muito miscigenada nesse período de comunicação total. Porque como podia tudo, então pegavam, misturaram, fizeram uma salada de fruta com a língua de sinais. Então, por isso que ela meio que se desviou do português. Porque a nossa língua de sinais ela vem da França. A língua portuguesa vem de Portugal. Então, são países que culturalmente são diferentes. Então, a língua, ela ficaria diferente de qualquer forma. Sabe? Mesmo que se a gente aportuguesasse a língua de sinais brasileira, ela se aproximaria mais de Portugal. Como ela veio da França... Mas a estrutura ia entender mais o português. Sim, auxiliaria... Ia aprender mais rápido. Sim, mas é por causa dessa questão. De virem de troncos diferentes, igual o inglês, ele não veio da Inglaterra, ele veio de uns tempos para trás aí, e o português ele veio de outro local. Então, as línguas orais desses dois países vieram de um tronco, se não me engano, do latim, vieram das línguas vulgatas do latim, e a língua de sinais brasileira veio da França, e a língua de sinais americana também veio da França. E o inglês, ele veio ali daquela zona, não de Portugal. Portugal não utilizava, Portugal tinha um outro idioma. Então, por isso que a língua de sinais brasileira e o português se distanciam tanto. E a língua de sinais, ela se aproxima muito mais do inglês e da língua americana de sinais, da língua francesa de sinais e do francês, do que da língua portuguesa, por causa das línguas mães que originaram elas. Isso é bem interessante, pessoal que tiver a oportunidade de estudar linguística, olha, é um campo bem interessante para se estudar. Eu acho fantástico. Quem tem uma base no inglês, ele tem que pegar até mais fácil. Sim, pega. A Maria Elisa está comentando que quando ela aprendeu a ASL lá nos Estados Unidos, foi bem mais fácil do que aprender Libras. Mas é por causa das estruturas das línguas. A língua de sinais, ela se assemelha muito ao inglês. Muito. Mas como tem alguns, até na internet, que vai lá pesquisar lá, eles colocam português do Brasil, português de Portugal. Porque é diferente. É diferente? É diferente. Então existe, e se houvesse essa, de repente... Por que o português do Brasil ficou diferente? Por causa da miscigenação das línguas, da miscigenação das pessoas. O mundo inteiro veio parar no Brasil. A gente já tinha a língua dos índios, aí misturou tudo, virou a língua portuguesa do Brasil. Exatamente. Mas assim, e essa língua de sinais sendo adaptada, vamos botar assim, para o português do Brasil, não seria mais fácil uma questão de ensino? Sim, só que a língua é um instrumento vivo. Quem modifica a língua são as pessoas que utilizam ela. Então, as pessoas vão começar a modificar a língua. Hoje a gente já tem a criação de vários sinais que eles já seguem uma perspectiva mais de português do que da língua de sinais, que são sinais, são sinais de empréstimo por inicialização. Todos aqueles que têm a letra da palavra em português no sinal. Então, é uma tentativa de aportuguesar a língua de sinais. Entende? Então, a gente está modificando a língua.
Hoje a gente já tem a modificação do português através da internet. A contração das palavras. Você, também, TBM. O que vai ser isso no futuro? Comunicação total. Comunicação total, olha. Olha a perspectiva da criação desse sinal. Comunicação total. E o sinal de comunicação. Entendeu? Entende? Então, já tem uma influência de aportuguesamento da língua de sinais que já vem de outros tempos, não é de hoje. Só que quem modifica a língua são os usuários. As pessoas que utilizam, não só os surdos, os ouvintes que utilizam a língua de sinais também modificam a língua. E até para o ensino, né, futuramente, as crianças que estão nas escolas, né? É daí que vem a ideia de o surdo ensinar Libras. Por quê? O surdo ensinar a Libras, ele não vai modificar a língua da forma como que os ouvintes estão modificando através desse aportuguesamento. É por isso que o surdo tem que ensinar a língua, é daí que vem isso. Mas é toda uma vibe antropológica que não nos cabe aqui nesse momento. Agora. Mas é que é bem interessante estudar o porquê desse argumento. Só surdo pode ensinar Libras. É interessante que antes da gente condenar a discriminação com ouvinte, surdo não gosta de ouvinte, antes da gente pensar isso, é interessante que a gente estude qual é o motivo que está por trás disso. Qual é a teoria, qual é a filosofia, quais são as questões culturais que estão implicadas nisso. Então é interessante que isso seja estudado. Então, o surgimento do bilinguismo, voltando para o bilinguismo, ele foi uma proposta de intervenção educacional que atende melhor às especificidades linguísticas do aluno surdo. Então, o bilinguismo ele surgiu para atender às especificidades linguísticas do aluno surdo, em aprender a língua de sinais, que é a língua mãe dele, e a língua portuguesa, que é a língua falada majoritariamente no Brasil. Pois, além de contemplar o trabalho com a língua de sinais e a língua portuguesa, trazem em seu âmbito a preocupação com a construção da identidade e a questão cultural. Então, o desenvolvimento da identidade do surdo e da cultura do surdo, ele veio através dessa perspectiva do bilinguismo. Por isso que as pesquisas sobre identidade surda, sobre cultura surda, elas são datadas dessa época do início do bilinguismo, 1990, anos 2000. Porque o bilinguismo, ele trouxe esse novo olhar para a pessoa surda. Tá, mas a pessoa surda não é só uma pessoa que precisa aprender a falar. Ela tem também uma questão de como ela se identifica com a humanidade, como que ela se vê inserida numa sociedade. Então, trouxe mais essas questões antropológicas, o sinal de antropologia. Essas questões mais antropológicas voltadas para a pessoa surda. Então, a gente teve aí o início das pesquisas da professora Karen, dos estudos culturais, a gente teve o início da professora Gladys, com os estudos das identidades surdas pelo viés antropológico, e a gente foi deixando cada vez mais aquela visão de ITAR, aquela visão médico-patológica, que quer consertar o aluno surdo, que quer o aluno surdo ele tem uma forma de comunicação errada, precisa ser consertado. Então a gente foi se distanciando cada vez mais dessa teoria, que hoje ela culmina no implante coclear, e o bilinguismo ele veio para ir contra tudo isso, mas para mostrar que o sujeito surdo ele é um ser inserido na sociedade, que tem um papel nessa sociedade e que deve entender essa sociedade da forma que lhe é peculiar. Então essa foi um grande ganho do bilinguismo, porque ele abordou também as questões culturais e questões identitárias da pessoa surda. Que hoje a gente vê tanto isso em voga, né? Escola bilíngue para surdos. A gente vê toda essa questão, como eu coloquei aqui na imagem para vocês, escola bilíngue para surdos. É uma campanha que visa integrar o aluno numa escola que seja feita para ele, que tenha uma perspectiva de educação voltada para ele, que entenda ele não só como um sujeito que precisa de comunicação, mas entenda ele como um sujeito que tem uma identidade, que possui uma cultura, que tem experiências diferentes dos ouvintes, experiências visuais, baseadas na língua de sinais, e que através dela ele efetua a sua comunicação. Então o bilinguismo ele veio para colocar os surdos num pé de igualdade, sabe? Colocar os surdos como agentes sociais capazes das mesmas coisas que os ouvintes são. Então esse foi um grande ganho que a gente teve com o bilinguismo, que está sendo aplicado recentemente nas escolas. Da onde que vem o bilinguismo? Ele veio da Suécia. Ele vem da Suécia, ou Suécia. N. Suécia.
ou Suécia. Tem esses dois sinais. Ele surgiu na Suécia e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, ele começou a ser pensado em 1960, na década de 60. Só que no Brasil, o bilinguismo ele chegou dentro da comunicação total. Ele veio dentro da comunicação total também como uma nova metodologia até ele ganhar pernas e seguir como uma metodologia única. Então, vocês conseguem perceber que teve uma época que as filosofias elas meio que se entrelaçaram, que foi esse período da comunicação total. Na comunicação total, teve uma mistura muito grande de todas essas filosofias. A gente tinha o oralismo, que já estava vindo, a gente teve aí uma quebra muito grande com o oralismo, mas ele continua existindo através da comunicação total, e na metade da comunicação total surgiu a perspectiva do bilinguismo para entender esse ser surdo, para entender esse aluno surdo. Então é bem interessante que as três teorias, elas meio que se entrelaçam em determinado momento da história, o que é bem interessante. E a gente não tem nenhum trabalho que fale sobre isso. Esse entrelaçamento dessas três teorias. Tem um artigo que eu coloquei logo aqui embaixo para vocês, que é bem interessante de vocês observarem. Ué, já quer fazer o pessoal fazer... Ele não foi indicado pelo ProLibras, ele não foi indicado, mas eu achei interessante porque ele trata sobre essas três teorias. Então, acho bem legal a leitura. Quem quiser pesquisar sobre isso, acho bem interessante, tá? Na França, ele surgiu em 79, no Brasil ele chegou aqui em 70, que foi na mesma época das pesquisas do Oliver Sacks, lá nos Estados Unidos. Inclusive, não sei se vocês sabem, o Oliver Sacks, aquele que escreveu Vendo Vozes, que conta a história da luta dos surdos, ele faleceu no mês passado. Ele faleceu, foi acometido por câncer, uma grande perda para a comunidade surda, que fez uma homenagem. Oi? Do Oliver Sacks? É bem interessante o livro dele, Vendo Vozes. Não é para ProLibras, mas é para a vida, esse livro, Vendo Vozes. Então, hoje nós vivemos nessa perspectiva do bilinguismo. Hoje o que impera nas nossas vidas é o bilinguismo e aquela que é antagônica a ele, que é a inclusão. Então, hoje, o movimento, a inclusão ela não é uma filosofia educacional, mas ela é uma prática educacional. Ela é uma metodologia... mais afastado. Exatamente. Por quê? A gente não consegue implantar o bilinguismo em todas as escolas. O que a gente vai fazer com o aluno surdo? Coloca ele em qualquer escola, inclui ele em qualquer escola e coloca um intérprete. Resolve o problema. Então, a inclusão, ela é antagônica ao bilinguismo. Ela vai na direção contrária ao bilinguismo. Antagônica, vai na direção contrária. O bilinguismo, ele quer valorizar o aluno surdo. A inclusão quer que esse aluno surdo só tenha comunicação. Através de um intérprete, numa escola, dentro de uma sala com 50 alunos ouvintes. Então, como é que o professor vai dar a atenção necessária para esse aluno surdo se ele tem outros 49 alunos ouvintes, que não cala a boca um minuto? Então, é complicado essa questão. Por isso que a inclusão hoje no Brasil ela é antagônica ao bilinguismo. Por quê? A inclusão ela tem todo esse poderio hoje. É mais barata, eu só preciso contratar um intérprete. É muito mais barato do que uma escola lá longe aí. Qualquer escola longe pode ser uma escola inclusiva, só contratar um intérprete e botar ele lá. Tá perfeito, não precisa de mais nada. Agora, na perspectiva bilíngue, eu preciso investir em formação de professores que tenham português, que saibam ensinar português como segunda língua. Eu preciso investir em capacitação desses professores em língua de sinais, porque eles já têm que dar aula em língua de sinais. Então, eu tenho que investir em formação continuada para esses professores aperfeiçoarem o método de ensino. Então, o bilinguismo custa caro. O bilinguismo não é barato, custa caro. Tanto que a gente tem, a nível federal, apenas uma escola bilíngue, voltada para surdos, que é o IFSC, Campus Palhoça Bilíngue. Na América Latina, é a única. Só segundo grau, né? É federal, é só segundo grau. Porque custa muito caro. É muito caro você contratar professores especializados, contratar profissionais especializados, funcionários que saibam língua de sinais, então tem que investir em capacitação de funcionários também. A escola inteira, do porteiro ao diretor, não que o porteiro seja de menor importância, muito pelo contrário, mas de função ser um pouco mais simples, mas do porteiro ao diretor, todos têm que saber língua de sinais. Porque a escola... Não é assim que acontece, né, Marlise? Nós estamos tratando sobre teoria. Nós já estamos lidando com questões práticas. Porque se a gente fosse falar sobre questões práticas do oralismo até hoje,
olha... Mas é uma maneira de eles estarem copiando meio que, como o Said falou, a Gallaudet, né? Que lá todo mundo fala Libras. Sim, só que a Gallaudet, ela não é uma perspectiva bilíngue. Não é? Não, a Gallaudet, ela serve uma outra visão. Lá só se tem língua de sinais. Até a vizinhança. O bairro que a Gallaudet está instalada, inclusive os ouvintes nas lojas, todo mundo sabe língua de sinais. Mas lá não segue uma perspectiva de bilinguismo, da forma como o bilinguismo é colocado. A língua nativa e a língua de sinais. Lá eles seguem uma outra perspectiva que está para além dos nossos estudos. Que a gente ainda não consegue nem dar nome. De tão profunda que é. Os Estados Unidos, eles estão anos-luz do Brasil na questão da educação de surdos. Anos-luz. Ainda não tive oportunidade de ir, mas eu pretendo um dia ir para lá. Então, no Brasil, já está implantada a educação bilíngue. Em alguns estados, a gente já tem escolas bilíngues para surdos. A gente já tem a implantação de escolas estaduais, escolas municipais e escolas federais. Federais, a única aqui no estado de Santa Catarina. Estadual, a gente tem no Ceará. A gente tem 2 escolas muito conceituadas. Em Santa Catarina não tem escola estadual bilíngue. Não tem. Tem no Ceará uma escola muito conceituada, que é a Escola Felipe alguma coisa, muito bem conceituada, que foi dessa escola que surgiu o curso de pedagogia bilíngue. A partir das experiências que eles tiveram nessa escola, foi criado o curso de pedagogia bilíngue, que hoje é dado pelo IFES, pelo INES. O INES tem turmas constantes de pedagogia bilíngue. Pedagogia bilíngue? É, pedagogia bilíngue. Não é... É bilíngue. É pedagogia bilíngue. Não é pedagogia para surdo. Não, pedagogia bilíngue. Mas é a mesma... Eu acho que é uma questão de nomenclatura, né? Pedagogia para surdo, pedagogia bilíngue, não vejo diferença. Eu fiz uma apresentação lá na IFSC, que era pedagogia para surdo. Uhum. Que aí eu procurei, não achei no lugar. Porque aí pedagogia para surdo pode ser confundida com aquela outra filosofia, que é a pedagogia surda. Essa aqui, ó, pedagogia surda. Pode ser confundida dessa forma. Eu acho que era pedagogia surda é uma filosofia educacional. Pedagogia bilíngue é um método de ensino. Então, são práticas e métodos de ensino voltados para o bilinguismo. Para o bilinguismo. Isso. Eu procurei esse curso, não existe. Não tem. Mas esse pedagogia bilíngue existe, sim. No INES já está sendo ofertado constantemente, todo ano tem vestibular. E aqui no IFSC, em 2017, vai ter a primeira turma. E vai ser à distância. Ó, pessoal, o pessoal que tiver interesse, vai ser à distância, pelo IFSC, Campus Palhaço Bilíngue, vai ser bem interessante. Uhum. Então, infelizmente, a gente tem no Brasil um movimento contrário ao bilinguismo, que é o movimento da inclusão, inclusive assegurado por lei. Que o aluno precisa ter um ensino igual para todos, convive com pessoas normais, porque o surdo não é normal, tem que ter o exercício da cidadania, uma grade curricular padronizada para todos os alunos e o domínio da língua portuguesa. Isso é o que a inclusão prega. Só que quais que são os resultados da inclusão hoje? O aluno surdo tem uma experiência anormal, porque ele não está tendo um ensino voltado para ele, ele tem um ensino que perpassa por um intérprete que chega até ele. Dependendo da formação desse intérprete, dependendo do que esse intérprete entende de mundo e de língua de sinais, esse ensino já chega para o surdo defasado. Porque hoje nós não temos políticas de formação de intérprete. Não temos. Não tem nem a categoria, não, olha. Nem comenta, mano. O surdo, funcionário público não existe. O surdo, ele vive isolado, por quê? Só tem ele e o intérprete que sabe língua de sinais. As outras crianças não têm a oportunidade de aprender língua de sinais. Então, ele vive isolado. É o mundo dele e do intérprete, porque os dois se comunicam com a mesma língua. Continua sem conhecer os seus direitos. Clássico, né, gente? A gente não tem uma formação que pregue a cidadania para o surdo. Então, clássico. A grade curricular não atende às suas necessidades particulares. Então, o surdo, a escolarização do surdo não é da mesma forma que vem a escolarização do ouvinte. Sendo que a criança surda ela já chega defasada porque ele não sabe, chega na escola sem saber o que é sim e o que é não. Coisa que uma criança de 2 anos ouvinte já sabe, que a mãe tá lá, não faz isso. Não. E o aluno surdo chega na escola sem saber o sim e não. Então, ele tem toda uma defasagem que precisa ser sanada antes dele ter acesso aos conteúdos curriculares. Só que numa inclusão, isso é negligenciado. Não, ele vai aprender porque ele tem que aprender igualzinho os ouvintes aprendem.
e ele apaga e ignora a diferença. Então, o aluno surdo ele é tratado como igual. Ele é tratado como... Ele tem que aprender igual ao ouvinte. Então, tem que aprender igual ao ouvinte. É uma igualdade que é desigual. É uma igualdade que ignora a diferença, que ignora as especificidades linguísticas do surdo. Então, hoje a gente tem esse movimento de inclusão. O bilinguismo, claro que esse movimento de inclusão está assegurado por lei. Agora, a partir da Lei 13.005, que a gente estudou lá na segunda aula, o PNE, que pautou a educação bilíngue para os surdos nos próximos 10 anos. Então, até 2024, a gente vai ter uma mudança muito grande. Claro que a inclusão não vai deixar de existir, né? Porque ela é mais barata, é mais cômoda e tal, aquela coisa toda. Mas, coloca o intérprete, contrata o intérprete, 200 horas de libras, beleza, vai atuar na escola. A gente ri, mas é triste. Acredito que vai ser forte esse tema na prova do ProLibras. Sim, Renata, concordo contigo. O tema sobre bilinguismo vai ser muito forte porque eles incluíram a lei do PNE. A lei do PNE, ele traz... Engraçado que eles não incluíram o novo estatuto da pessoa com deficiência, que traz ainda mais forte essa questão do bilinguismo. No próximo ProLibras, vocês podem ter certeza que vai estar. Estatuto da pessoa com deficiência. Porque lá a gente já tem um bilinguismo mais pensado, mais refletido, sabe? Mais palpável. Do que no PNE. No PNE fala, não, tem que criar a escola bilíngue e tal, que não sei o quê. Aí na lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente já tem uma descrição mais detalhada, tá? Como que é essa escola bilíngue, de que forma ela funciona, para que serve, sabe? Então a gente já está tendo reconhecimentos para que o bilinguismo seja a única filosofia educacional que envolva a comunidade surda. Então, por um lado, o bilinguismo, ele prega que o aluno tem a sua língua própria, ele tem especificidades linguísticas, ele tem uma cultura, ele possui uma culturada, uma cultura, ele não é um ser aculturado, como até então o oralismo e a comunicação total pregavam. Então ele tem uma cultura, ele tem uma identidade, ele se insere na sociedade de determinado modo, de determinada forma, que é muito peculiar à comunidade surda. Daí que vem o conceito de cultura surda, que eles têm toda uma série de comportamentos que são diferenciados. As diferenças são encaradas com naturalidade e não com inferioridade no bilinguismo. Então, é diferente. Tu não consegue aprender dessa forma? Beleza, vamos mudar aqui para tu conseguir aprender. É encarado como naturalidade. Por isso que a pergunta que a gente trouxe ontem sobre o bilinguismo, aquela questão lá, ela estava equivocada, porque o aluno no bilinguismo ele não tem limitação, ele tem diferenças. Ele aprende de forma diferente. Estabelece uma igualdade entre as línguas, sendo a língua portuguesa e a língua de sinais. Então, as duas têm que caminhar juntas, porque uma auxilia a construção da outra. Quer aprender também sobre ProLibras, gatinha? Enfatiza as habilidades dos alunos surdos. Então, ela coloca o aluno surdo em pé de igualdade. E ela garante também uma precocidade na língua 1, graças ao acesso à informação prévia por todas as crianças. Então, a criança ela tem acesso a todas as informações no período prévio. Antes, ela só tinha acesso a isso durante a adolescência. Hoje, através do bilinguismo, o aluno ele entra na escola bilíngue, ele já tem acesso a todo e qualquer tipo de informação, pelo fato dessa informação estar em duas línguas. Isso é bem interessante. Só que, por outro lado, a gente tem o processo de inclusão, que vai na contramão do bilinguismo. Então, na inclusão, a gente tem a obrigatoriedade da língua falada para o aluno pertencer à sociedade. Por quê? Se o aluno se comunica só em libras dentro de sala de aula, ele vai ser ele o intérprete, porque só os dois dominam a língua de sinais. Agora, se ele fala, ele vai ter uma aptidão muito maior de lidar com os alunos. Então, isso é reflexo da inclusão. Então, se o aluno fala, ele é inserido. Não fala, fica ele o intérprete no cantinho. Mas, ali, a gente vê assim, a questão da oralidade, né? A intenção dessa parte da oralidade é para que ele não fique a par da sociedade. Porque a sociedade não vai aprender Libras. Nossa, eu tô claro. Isso é uma perspectiva, né, Márcia? É uma visão. Mas é uma visão realista de um momento atual. Realista. Sim. Então, é uma maneira que, assim, o oralismo de um todo não é... Houve a comunicação entre a família, que nem existia. Houve a comunicação entre... Né?
e a gente vê assim, de um todo não é tão ruim. Não, o oralismo ele tem coisas boas para serem aproveitadas. Por exemplo, eu acho muito interessante um aluno surdo que decide, não, eu quero falar. Sim. Ótimo. Só que o problema é como que isso é feito. Antes era uma imposição, era palmatória. A questão do oralismo foi como ele foi aplicado. Não é que ele seja um método ruim. Não é, ele tem as suas vantagens, sim, ele tem as suas partes que são boas, mas, inclusive, hoje, a gente tem muitos surdos oralizados, entende? Então, ele tem os seus lados bons. O que eu não vejo de bom no oralismo é a forma como ele é implantado. Goela abaixo. Acho que o oralismo não é para ser feito goela abaixo. O oralismo ele é para ser construído caso o aluno surdo queira, caso ele queira aprender, porque quando é por imposição da família ele não aprende. Entende? Então, tudo é como é a forma como a coisa é feita. Mas o oralismo ele tem seus pontos positivos também. Mas o negócio é, quando ele é co-construído entre o fonoaudiólogo, o professor dessa criança, o aluno e a família, quando tem esses 4 agentes trabalhando em prol disso, a coisa flui. Como, por exemplo, a gente vê vários surdos hoje na universidade que são oralizados. Por quê? A coisa fluiu. Foi feita de uma forma que o aluno ele teve acesso ao ensino dos anos fundamentais, dos anos médios, teve o ensino da língua de sinais, teve o ensino da oralidade, e hoje são excelentes pessoas. A professora Gladys Perlin é um exemplo clássico desse, que ela teve acesso à oralidade durante todos os seus anos fundamentais. No ensino médio, ela começou a aprender língua de sinais. E funcionou para ela. Então, funciona para outros surdos também. Só que o negócio é como que o oralismo é feito. Quando ele é empurrado goela abaixo, só traz problema. Só traz problema. Esse problema é essa imposição que é colocada. O negócio é a imposição. Lá que ela optou fazer a oralização. Porque ela sabe língua de sinais, mas ela quer aprender a falar. Porque ela vê os outros surdos. Exatamente. Ela diz, eu tenho. Aí os mais antigos, não oraliza, não vale a pena. Mas ela disse, não, eu quero aprender. Eu acho que tem que ser dado ao surdo o direito de escolha. Se ele quer aprender a oralizar, aprenda, gente. Vai ser bom para ele. Sim, vai ser bom para ele. Se ele quer, vai ser bom para ele. Agora, se ele não quer, por imposição, ninguém aprende. Ninguém aprende. Aí só traz prejuízo, só traz problemas e tal. Tá bem complicado isso. Fala. Eu queria falar um comentário seguinte. Eu fui fazer no meu trabalho, uma interpretação na presença de um juiz, que tinha uma surda que era totalmente oralizada. E uma oralização, assim, perfeita, que a gente não percebia que ela era surda. Aí, quando eu fui conversar com ela, e essa é a possibilidade que o Arlen fala, a possibilidade de ela poder escolher. Eu quero oralização, eu não quero oralização. Aí ela falava o seguinte, ela pegava, ela fazia a leitura labial, mas ela queria a presença de um intérprete para que houvesse a clareza total do que o juiz fosse falar. Mas na hora de ela falar, se expressar, ela usava o oralismo. Então, ela não queria que ninguém interferisse na visão dela como pessoa. E o legal foi isso. Então, a gente pôde perceber num trabalho como o oralismo ajudou ela a se expressar o que ela queria. E isso é legal. Então, foi uma estratégia que ela usou, que ela aprendeu, ela teve o ensinamento com a parte, todas as técnicas do oralismo, e ela disse, não, doutor juiz, a minha posição sobre esse problema dentro do meu serviço, assim. Então, não teve interferência do intérprete. Mas sim, o intérprete teve ali para auxiliar que todas as informações exteriores que ela não conseguia ouvir fosse esclarecida com a língua de sinais. Isso foi muito legal. Assim, o que eu sempre falo, a gente tem surdos e surdos. Essa opção de escolha. Nenhum surdo é igual ao outro. A gente tem surdos e surdos. Então tem surdos que preferem ir para o caminho da oralidade, que vão para o caminho da oralidade. Eles vão ser muito bem recebidos e vão aprender a oralidade de uma forma muito mais prazerosa, vão exercer o seu direito de expressão de uma forma muito mais prazerosa do que aqueles surdos que tiveram isso por imposição. Então, é bem interessante essa questão. Então, a gente continuando ali os lados da inclusão, a gente tem a imposição de outra cultura, que os teóricos atualmente estão chamando de audismo, que é esse sinal. Vai sim.
Audismo. Audismo? Audismo. O audismo é essa imposição cultural da cultura ouvinte para a cultura surda, para o aluno surdo. Então, na inclusão, o aluno é visto como um problema que precisa ser resolvido através da acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, entendo intérprete de Libras, que é o salvador da pátria. Eles acham que somente colocar um intérprete de Libras dentro de uma sala de aula inclusiva salvou a educação dos surdos, quando não é. A gente tem desvantagens pelo fato da língua estar em minoria dentro da sala de aula, só o intérprete e o aluno que domina essa língua. E a gente tem aquela concepção histórica, né? Voltando lá ao Congresso de Milão. O surdo vive no mundo do silêncio e vazio. O mundo do surdo é um silêncio vazio. A língua de sinais é vista como uma língua que não tem muita importância. E a gente encontra com muitos profissionais despreparados, professores despreparados, gestores das escolas despreparados, intérpretes de Libras despreparados. A gente encontra com tudo isso nessa contramão da inclusão. As referências que eu utilizei para fazer esse texto são as referências do texto básico da disciplina de Fundamentos da Educação dos Surdos, tendo em vista que nenhum outro texto foi indicado pelo edital do Exame para Libras. Então, eu usei foi esse texto que está disponível para vocês lá na plataforma. Renata, trabalho na Federal de Viçosa, no curso de Engenharia Civil, e é muito difícil, o surdo só se comunica comigo, nós combinamos sinais. Pois é, esse é um reflexo da inclusão. É um reflexo da inclusão. Absolutamente normal, Renata. Absolutamente normal. Pessoal, a gente passa então agora para as perguntas, naquela mesma metodologia que a gente teve. Eu estava olhando lá na plataforma, as perguntas estão funcionando tudo direitinho. Vou pedir o Diego para dar uma olhada nessa plataforma, para ver o que está acontecendo com esse chat. Então, a gente passa para as perguntas relacionadas. Primeiramente, a pergunta... A gente só tem 2 perguntas para trabalhar no quesito filosofias educacionais. Que uma é a pergunta 10 da prova 2010. Vamos, então, abrir ela para a gente ter uma discussão. Vou copiar o link aqui para vocês no chat do Facebook, Não dá para enviar. Então tá. Não dá para enviar o link. O chat do YouTube não permite enviar o link de vídeo. Então, corram lá na plataforma, abram lá a prova de 2010, a questão 10. Para a gente discutir um pouquinho sobre ela. Libras. Oi? Questão 10. Da prova de 2010. Vai lá, vamos ver. Maria Elisa, porque dentro da sala de aula os professores acham que o intérprete tem que ensinar. Exatamente, Maria Elisa, é bem complexo isso, viu? É bem complexo porque não se tem uma clareza das funções. Pelo fato da gente dominar a língua que o surdo fala, a gente é responsável pelo ensino dele, quando isso é um entendimento completamente equivocado. Isso acontece por essa falta de conhecimento de cada um com a sua função. Por isso que isso acontece. Então, vamos assistir as perguntas, tá, pessoal? Assistam 2, 3 vezes. Finalizando, vocês coloquem a resposta lá no nosso chat, para aí a gente discutir a pergunta, tá? Vai por aí. Vou colocar aqui na televisão, vou colocar o microfone no mudo para vocês terem um pouco mais de concentração, tá? Já volto.
Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que essa pergunta ela tá meio deslocada de contexto. Ah, mas não tem problema. Mas não tem problema, a gente vai trabalhar ela da mesma forma. Se ela tá ali é porque eu achei alguma coisa interessante que a gente tem que trabalhar nela. Mas ela tá um pouquinho deslocada porque a nossa aula hoje é sobre filosofias educacionais. Mas tem algo que a gente pode trabalhar nela. Sim, Renata, pode colocar a resposta. Aqui nós chegamos ao consenso de C para C. C para C. Sim. Muito engraçado. Por que essa pergunta está deslocada do contexto assim? Não era para isso estar acontecendo, Cleiton. Era para ser da semana passada. Filosofias educacionais. Foi aqui mesmo que eu coloquei. Estranho, mas ela está deslocada. Bem fora, né? Ela está deslocada de contexto, mas é uma pergunta que tem alguma coisa. Eu acho que ele foi bonzinho pra gente. Né, Marlon? Porque não tem nada a ver com o conteúdo, né, Marlene? Isso aí tem a ver com a gramática. É gramática. Gramática Ela está pura. deslocada de contexto, porque a aula de hoje foi sobre filosofias educacionais, mas... Isso é gramática? Isso língua é de conteúdo sinais. de gramática da língua de sinais. Ah, então eu já sei o que é gramática da língua de sinais. Então, nós temos quanto à configuração de mão, quanto à locação, Deixa quanto só ao o pessoal movimento. responder aqui, Marquinhos. Locação ou ponto de articulação. Locação. A mesma coisa. Que é o PA, né? Em cima tá aqui, ela passa aspirador. Ah, o aspirador. É. Ah, essa aqui tá certo. Filosofia de Mas quê? essa aqui tá educacional. Essa aqui tá deslocada de contexto, mas tudo bem, vamos trabalhar ela também. Bárbara deu a letra C. Nossa, acho que eu deixei o negócio no fogo. Deixa eu. Você quer um cafezinho servido? Eu queria, mas Faz um por favor, um café. Aquilo ali eu acho que tá até... Além de você tá precoce, né? Você só fica bem em cima. Aí. Você tá precoce. Não, vestido da Barbie. É vestido da Barbie. Acabou o café? Eu botei a cafeteira elétrica, a Marlisa, tá ali. Será que a... Só vou pedir, pessoal, para não fazer barulho. Marlisa! Tem uma galera aí. Eu sou uma. Aqui tem pessoal me perguntando que eu tenho que responder as coisas. A Neuza também chutou a letra C aqui no Facebook. Obrigado, Neuza. O conteúdo da tua aula que está planejada? Tranquilo? Pessoal, vamos então assistir a pergunta para a gente chegar numa resposta. Então, a pergunta 10. Observem os sinais. Aprender, sábado, ou laranja, e ouvir. Agora vamos observar as alternativas e você escolhe a alternativa que demonstre o que tem de características semelhantes nesses sinais. Letra A. Esses sinais, eles possuem diferentes movimentos. Não. O movimento é todo esse aqui, ó. Então, não é. É errado.
Letra B. Os sinais, eles possuem configuração de mãos diferentes. Marisa, só um pouquinho mais baixo, por favor. Os sinais, eles possuem a mesma configuração de mão. Ela fala a mesma ou fala diferente? Diferentes configurações de mão. Não, a configuração de mão é essa. Os 3 sinais. Então, letra B também não pode ser. Letra C. Esses sinais, eles possuem diferentes pontos de articulação, que ela usa como local. Um é na boca, outro no ouvido, outro na testa. São diferentes. Letra D. Esses sinais são todos iguais. Não é. Então, a letra C. Parabéns para todos. Todo mundo acertou. Esse veio de graça, né, Laura? Essa pergunta, eu sei que estava deslocada de contexto, nossa aula não foi sobre gramática, mas eu achei importante colocá-la, não sei porquê. Depois que eu entender o porquê, eu falo com vocês. Pessoal, agora vamos abrir a próxima pergunta. Said, Marisa. Pergunta número 15 da prova de 2008. Eu vou mutar aqui o microfone novamente, porque o pessoal daqui gosta de um barulho. E a gente assista um vídeo 3 vezes, depois mandem a resposta, tá? Pergunta 15 da prova de 2008.
Eu ficaria... Eu ficaria com a D. Mas é porque a D e a B estão certas. Então, é certo, errado, o que é? Pois é, tem que ter pergunta. Se for errado, é a C. Não é assim. Os dois estão iguais? Não. Pois é. Mas o oralismo e o LP, eles não tinham... Olha, eu vou nascer, Warley. Nascer? Eu vou nascer. Não. Eu vou nascer. Porque os dois tinham por objetivo o foco de ensino não era igual. no surdo, Lícia. A C ou a B? No século XVIII, lá, não sei o quê. Não. Renata foi de D, Bárbara Maria foi de B. Porque os dois tinham foco no Então, ensino. Eu ainda estou na B, mas... Vocês, pessoal, qual a resposta que vocês davam? Porque eram os 2 métodos. Porque ele Ó, quebrava, Renata, ele quebrou. achei, Deu uma discussão. pessoal, acredito que seja, e assisti novamente e cheguei à conclusão de ser a letra D. Renata. Então é B? D? B. B de bola? Tá. B de bola também, Márcia? Eu vou ficar C. C. Tá bom, então. Pessoal, no chat deu a letra D. D. Eu vou nascer. Neuza também foi na letra D. Vamos ver. Não. A Vanessa foi na letra B. Só eu nascer? Oh, Até meu agora sim. Deus. A letra D tem um negocinho ali que é... Por quê? Não foi. A resposta está no Mas os enunciado dois- da pergunta. Os dois eram foco de ensino de Libra, do surdo. Mas não eram iguais. Mas a metodologia não era igual. Mas... Não, mas os dois, Qual que venceu? Não tá perguntando qual venceu, porque foi uma discussão Foi uma discussão, mano. no século XVIII, Qual foi? os dois... É isso, Arlen, do século XVIII? Vamos ver, pessoal. Calma, deixa o pessoal dar a resposta primeiro. Desculpa. A Maria Elisa também deu a letra D. A Neuza também confirmou a letra D. Só eu de C? Oh, meu Deus. Vamos assistir então, Tá, pessoal. vamos lá. Vamos assistir com os meus comentários. Detalhes. Pessoal, prestem atenção, porque a resposta está no enunciado da pergunta. Prestem atenção. Ai, esses enunciados. Essa Mariana nojenta, querida. Escolha a resposta certa sobre as filosofias educacionais voltadas para os surdos. Antigamente, no século XVIII, a gente tinha uma discussão muito forte sobre o gestualismo e o oralismo. Nesse meio, a gente tinha o abade Lepé, que ele defendia o gestualismo, e tinha um pastor alemão chamado Heinecke, que defendia o oralismo. Com base nisso, escolha a resposta certa. Então, a pergunta ela está
trazendo uma comparação sobre essa luta ferrenha que tinha entre Heinrich na Alemanha, que eles definem Heinrich como pastor alemão, eu não sei porquê, mas vocês viram que o nome dele é soletrado, não tem sinal. E o Lepé, que defendia o gestualismo na França. Então, com base nesses dois conceitos... Eu não consegui ver o Heinrich, mas como ela fez o alemão, o alemão. Eu associei. Isso. Então, Heinrich, ele era alemão, não se esqueçam, tá, pessoal? E eles colocaram ele como pastor alemão, eu não sei porquê, porque eu desconheço essa informação. Então, a pergunta é sobre essa luta que tinha, essa rixa que estava travada entre os dois. Letra A. No século XVIII, não se havia uma discussão sobre a educação dos surdos. Incoerente, porque logo no enunciado diz que no século XVIII os dois brigavam como cão e gato. Sobre a educação dos surdos. Letra B. A educação dos surdos, o método era obrigatório ser o oralista. Não. Não, por quê? Aqui nós estamos falando do século XVIII, 1701 a 1799. A 1800. O método oralista ele foi obrigatório a partir de 1880, a partir do Congresso de Milão. Então essa alternativa não está certa. A letra B não está certa porque na época do século XVIII, 1701 a 1800, não tinha essa obrigatoriedade. Esses dois métodos eles concorriam entre si. Na França, gestualismo, na Alemanha, oralismo. Isso. Foi 1880. 1880. Aí o oralismo passou a ser obrigatório. 1880. 1880. Século XIX. 1880, século XIX. No século XVIII, esses dois métodos eles eram paralelos, eles concorriam entre si. Lepé na França e Heinrich na Alemanha. Então, não era obrigatório o oralismo. Não nessa época. Essa é errada. Letra C. Que é a minha. O Abade Lepé e o Heinrich, os dois tinham uma filosofia que se dedicava à educação dos surdos. Só que não era igual. Não era uma filosofia. Mas o foco deles? Não. O foco era a educação dos surdos, mas esse foco não era igual. O errado nessa questão é esse sinal aqui, ó. Igual. Os dois não tinham os dois tinham foco. Sim, os dois tinham foco, mas o foco deles não era igual. Não era igual. Um visava o gestualismo, outro visava o oralismo. Não era igual. Eles pensavam na educação dos surdos, mas não de forma igual. A forma era diferente. Um através do gestualismo, outro através do oralismo. Por fim, letra D. Parabéns. O Abade Lepé desenvolveu o gestualismo e pensava que era importante a educação dos surdos utilizar através desse método, que são os sinais metálicos. Logo, letra D. Como é que é a última? Como é que é? De novo? Só. O Abade Lepé desenvolveu o gestualismo e achava isso importante. Que seja difundido na educação dos surdos e utilizado esse método. Então, é a letra D, pessoal. A letra B está incorreta porque o ano não está coerente. O oralismo ele foi obrigatório a partir de 1880. Não no século XVIII, mas no século XIX. O Congresso de Milão, século XIX. A letra C está errada porque o foco que eles davam era na educação dos surdos, mas não era igual. Era diferente. Um era com gestualismo, o outro com oralismo. E a letra A está errada porque está incoerente com o enunciado da pergunta que diz que no século XVIII havia, sim, discussão. E aí tu marcou certo, né? Mas é, letra D. Letra D. Que bom, Maria Helena. Ó, Maria Helena. Maria Elisa. É porque tem Madalena no nome dela. Eu confundi. Então, a letra D, pessoal. É a letra correta. Pessoal, avisos. Eu recebi 5 e-mails. Eu recebi 5 e-mails solicitando que a aula que fale sobre a parte prática de interpretação do ProLibras fosse dado com 1 semana de antecedência, logo na semana seguinte. Então, em razão dessa solicitação, eu vou estar alterando o cronograma. Na próxima aula, a gente já vai ter aula prática sobre interpretação do exame ProLibras, no próximo sábado,
no dia 19. Então, o nosso cronograma vai ficar dessa forma. Dia 19, aula prática sobre interpretação de textos educacionais. Aula do dia 25 é uma aula extra, que eu resolvi dar também, atendendo a pedidos, choros e mensagens de WhatsApp. Vai ser uma aula extra sobre elaboração de planos de aula e didática de ensino. Então, é para o pessoal que vai fazer a prova para instrutor. A Camila, a Maria Elisa, a Deise, choraram, conseguiram. Saíde, choraram, conseguiram. Vai ter uma aula extra para vocês. Isso no dia 25. No dia 25? Dia 27 na prova? Deixa eu olhar aqui as datas. Dia 25 é sexta-feira. Pessoal. 26, 5 é sexta. Pessoal, ó. Dia 18, a gente ainda tem 2 conteúdos para trabalhar. Que é cultura, comunidade... Oh, meu Deus, eu planejei esse negócio direitinho, ó. Dia 19 vai ser a interpretação para o exame para Libras. Dia 19. No dia 25, vai ser a aula extra para o pessoal que vai fazer para instrução. Sexta-feira. No dia 26, a gente vai tratar sobre cultura, comunidades e identidade surda. É o último conteúdo. Aí no dia 26, a gente termina o nosso exame para Libras. Dia 19, prática de interpretação de textos da área educacional. Dia 25, aula extra de didática e planejamentos, para quem vai fazer a prova para instrutor. E no dia 26, cultura, comunidades e identidades surdas. E com essas 3 aulas, a gente termina o nosso curso de preparação. Tá, pessoal? Ficam esses os avisos. Eu vou estar modificando a plataforma, o plano de ensino, vou estar modificando tudo direitinho para vocês. E vou estar avisando, né, no Facebook, criar o evento no Facebook, para vocês estarem cientes sobre isso. Muitíssimo obrigado ao pessoal que participou. Pedi desculpa pelo esse pequeno problema lá da plataforma. Vou ver o que está acontecendo, mas infelizmente acontece. Hoje a gente terminou a aula com 2 horas de antecedência, mas isso não... A gente conseguiu vencer todo o conteúdo, trabalhamos com todas as perguntas, vocês não tiveram prejuízo nenhum quanto à questão do horário. Muito obrigado, pessoal que está aqui, Saíde, Márcia, Marlisa, Lídia, todo mundo que está participando desse curso, muitíssimo obrigado. Um abraço a todos. Um forte abraço. Pessoal do grupo de estudos, hoje 1h30, a gente tem outro encontro. Semana que vem a gente se vê de novo. Um forte abraço para vocês, uma excelente semana, bons estudos, não fiquem neuróticos com o ProLibras, vivam, durmam, tranquilos, tá? Não fiquem neuróticos, porque senão vocês vão pirar, tá? E não vão chegar nem a fazer a prova. Então, e até por favor. Né, a questão da prova é o que mais deixa... O que te atrapalha na prova não é o conteúdo, porque o conteúdo vocês dominam. O que atrapalha você na prova é o nervosismo, é essa ansiedade, essa coisa, tem que passar. Não é isso. Fiquem tranquilos, vocês vão fazer uma excelente prova, vocês estão muito bem preparados para fazer a prova, vocês conseguem sentir esse reflexo na hora de responder as perguntas, não sei se vocês conseguem medir isso, que vocês respondem as perguntas de forma correta, às vezes um sinal ou outro que deixa... Mas como vocês vão ter a oportunidade de assistir a pergunta 3 vezes, pode ser que na primeira você dê uma resposta, na segunda você confirme, ou você modifique a resposta, e na terceira você chega num consenso final. Então, você ainda tem essas 3 oportunidades de mudar a mesma resposta que você der na prova. Esperar até a terceira vez. Então, pessoal, para responder definitivamente, espera até a terceira vez. Mas essas dicas eu vou dando mais para frente, tá? Forte abraço para vocês, a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.